Hello pessoal, eu sou a Lorelai e esse aqui é o Vênus em Arte, um canal que visa a visibilidade feminina para a história da arte. E me digam aí se vocês acham que a expressão visa a visibilidade não soa meio redundante, apesar de não ser. Às vezes eu me questiono isso. Nós estamos na nossa série sobre o renascimento do Harlem, que era para ter sido em junho, mas se invadir um pouco de julho não tem problema. O que importa aqui é a gente conhecer essas artistas, aprender sobre elas e dar um pouquinho de espaço para elas na nossa vida. E estamos continuando fazendo isso. Hoje falando sobre uma escultora, vimos uma pintora no vídeo passado e hoje falaremos sobre Augusta Savage. Augusta Christine Fels nasceu no dia 29 de fevereiro de 1892, então já podemos ver por aí que foi um ano bissexto, na Flórida, bem ali na costa leste dos Estados Unidos. O pai dela era um ministro metodista e desde muito nova ela brincava com argila de modelar pequenos animais e coisas assim. E o pai dela era muito contra essa prática, porque a religião deles não permitia a adoração de imagens. Então ele considerava essa pequena atitude, essas pequenas obrinhas da filha dele, já um pecado. Era uma atitude que ia contra o que ele acreditava e pregava. Porém, ele se arrependeu disso quando viu uma escultura da Virgem Maria que ela fez ainda em época estudando em escola ainda. Ela fez essa imagem e ele achou maravilhosa. Percebeu que a filha dele tinha muito talento, muita habilidade e o diretor da escola onde ela estudava sentiu a mesma coisa e contratou a Augusta para dar aulas lá na escola onde ela estudava, pagando $1 por dia. Ela casou muito nova. Ela tinha 15 anos quando se casou com um homem chamado Joe Moore, e ela teve a primeira filha dela com ele, né, a filha dela, Irene. Só que ela também ficou viúva muito nova, tendo que voltar para a casa dos pais dela logo em seguida, participando então de uma exposição em Palm Beach. Essa exposição, onde ela vendeu obras, rendeu a ela $175 na época. Na época, esse valor era um valor relativamente alto, levando em consideração o momento em que eles estavam vivendo, principalmente em que mulheres e negros, de um modo geral, não eram tão aceitos na sociedade, principalmente nas artes. Então ela já conseguiu uma grana relativamente boa, assim, logo de cara, numa das primeiras exposições dela. Porém, isso não foi uma regra na vida da Augusta. A gente vai ver aqui pra frente que ela passou por muita dificuldade financeira. Aos 23 anos, ela se casou com James Savage, que é de quem ela pegou esse sobrenome, que é o sobrenome onde ela firmou a própria carreira. E aos 29, ela foi para Nova York para estudar arte. E a história dela em Nova York foi quando começou uma grande comoção em relação às pessoas de um modo geral, em relação a Augusta. Ela começou a estudar e evoluiu muito rápido. Ela foi do básico para o avançado num piscar de olhos. E os funcionários da escola onde ela estudava começaram a ficar muito comovidos com o fato de que ela não tinha grana para se manter. Sendo assim, eles mesmos juntaram dinheiro para que ela concluísse seus estudos. Ela fez isso muito rápido, concluiu em 3 anos. Então as pessoas começaram a querer ajudar, porque ela tinha uma técnica muito maravilhosa, ela era uma escultora maravilhosa e as pessoas queriam que ela pudesse viver disso, de um modo geral. Nesse meio tempo, ela participou de um processo seletivo para ganhar uma bolsa de estudos de uma instituição francesa. Só que ela foi desclassificada por discriminação racial. E isso teve uma grande comoção na época. A imprensa se envolveu tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Foi uma comoção gigantesca para tentar corrigir essa injustiça que cometeram contra ela, a ponto de um dos membros do comitê chamado Herman McNeil chamá-la para estudar com ele. Depois de se formar, ela mudou para Manhattan,
que é onde aconteceu o renascimento do Harlem, do qual a gente vai ver daqui a pouco que ela fez parte. E nessa época ela tinha que trabalhar em lavanderias para se manter. Ela não conseguia se manter com arte, principalmente porque a família dela inteira tinha ido para Nova York. Teve um furacão na Flórida que destruiu a casa deles. O pai dela ficou doente. Então todo mundo teve que ir para Nova York e ela tinha que trabalhar nesse tipo de ambiente para conseguir levar dinheiro para casa mesmo. E o que estava acontecendo nessa época? Esse movimento, o renascimento do Harlem, que envolvia arte e academicismo de um modo geral, estava muito grande lá no bairro do Harlem, em Manhattan. Então, ela recebeu uma encomenda para fazer o busto de um sociólogo chamado W.E.B. Du Bois. A gente viu uma pintura dele no vídeo passado sobre a Laura Wheeler. Ela fez uma pintura dele e a Augusta foi responsável por um busto dele. Esse busto abriu portas para que ela conseguisse fazer algumas outras encomendas, retratando pessoas negras nos Estados Unidos, principalmente porque ela tinha muito respeito pelos traços americanos, que é a principal característica do movimento, essa vontade de enaltecer os traços deles, de não ver como uma coisa negativa, de não ver como feio, e ela tinha essa característica, então rapidinho ela ganhou um certo destaque. Mas novamente, ela não tinha dinheiro para se manter. Inclusive, muitas artistas na época faziam obras em bronze, ela não fazia, ela continuava trabalhando na maioria das vezes com argila, porque ela não tinha dinheiro para fazer as coisas em bronze. E aí a comunidade local começou a se movimentar para ajudá-la a custear os próprios estudos, para continuar estudando e tentar progredir mesmo como artista, no sentido de técnica, de habilidade, de tudo, porque a escultura é um trabalho pesado na maioria das vezes, ainda mais de grande porte, e a gente vai ver daqui a pouco que ela atuou assim. Então, essa comunidade artística, principalmente feita por mulheres negras, fez um grande mutirão, organizou exposições e tudo para poder juntar um dinheiro para ela. Em 1929, ela foi finalmente estudar em Paris. Uma vez em Paris, ela aproveitou bastante essa estadia dela lá. Ela foi em outros países para conhecer escultura, estudar escultura por lá. Chegou a expor no Salão de Paris, que era o grande evento anual, onde os artistas podiam ter visibilidade e vender as suas obras. Nessa época, porém, aconteceu a crise de 29, onde a economia nos Estados Unidos e, de certa forma, no resto do mundo começou a ser muito afetada. Então, em 1931, quando ela voltou para os Estados Unidos, ela não conseguia vender as suas obras por causa disso. As suas encomendas foram paralisadas e ela voltou a não ter muitos clientes para viver de arte. Ainda assim, ela foi a primeira mulher preta a entrar na Associação Nacional de Pintoras e Escultoras nos Estados Unidos, o que é um marco muito legal. Nessa época, ela abriu um estúdio no porão do prédio onde ela morava para lecionar arte para a comunidade local, e existem grandes nomes da história da arte na lista de alunos dela. Esse pequeno estúdio depois cresceu bastante e se tornou o Centro Comunitário de Arte do Harlem, que chegou a atender 1.500 pessoas para fazer aulas, workshops e afins relativos à produção artística. Em 1939, na Feira Mundial de Nova York, ela foi selecionada para fazer uma obra que é chamada de A Harpa. Essa obra tem 5 metros de altura. É uma obra enorme que a gente vai ver daqui a pouquinho quando for ver alguns exemplos da arte dela. E foi um fenômeno. Ela é lindíssima de modo a expor as pessoas negras e incentivá-las a usar a sua voz. Foi um trabalho tão admirado que tinham miniaturas dele sendo à venda e outras pessoas, e cartões e coisas assim. Teve um merchandisingzinho para as pessoas que iam na exposição. Só que a gente não tem registros recentes dessa obra porque ela foi destruída. A Augusta não tinha dinheiro para armazenar nem nenhum lugar assim disponível para ela. Então ela teve que desmanchar a própria obra depois da exposição. Ela foi abrindo também
galerias, ela chegou a abrir 2 galerias que até tinham um fluxo de visitas relativamente positivo, mas que não vendia tão bem. Então ela continuou tendo dificuldade de viver de arte, até que enfim se mudou para uma fazenda. Lá ela ensinava arte pontualmente, plantava e colhia cogumelos. Ela teve que ser um pouco afastada da produção dela, ela não conseguia produzir, só ensinar quando era pertinente. E morreu aos 70 anos em Nova York. Nós vamos ver aqui 4 obras da Augusta. São obras de tamanhos diferentes e que a gente fica bem admirado com o fato de que ela não tinha acesso a materiais nobres e pesados. Ela tem um trabalho muito primoroso. Eu vou começar com o Erga Sua Voz e Cante, que é conhecido como a harpa, já que falamos dele, e lembrando que essa obra tinha 5 metros de altura, ela era gigantesca, e é muito triste que a gente tenha perdido ela, não tenha mais acesso. E a ideia é essa, é mostrar pessoas pretas cantando, soltando a sua voz, não só na música, mas como pessoas, o que nem sempre eles eram considerados. Essa aí é Garoto com Coelho. Em todas as obras a gente consegue ver o traço afro-americano, que era a característica desse momento em que eles estavam tentando mostrar que as pessoas negras também eram pessoas. Nessa época eles não tinham direitos civis, foi aí que começou a luta deles, que só terminou na década de 60. Gamin, ou Gaming, não sei, um busto, esse busto é de 1930, nessa época ela estava em Paris, já que ela foi em 29 e voltou em 31. E essa é a cabeça de John Henry, mais um busto de pessoa negra de 1940. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho sobre a Augusta, e amanhã teremos mais escultora do Renascimento do Harlem aqui no Vênus em Arte. Vejo vocês lá, bye bye!